Eu podia ter levantado mais a câmera, você vai ficar assim o vídeo inteiro. De qual livro a gente ia falar aqui hoje? É a abertura do vlog? É a abertura do vlog. É assim que a gente inicia o vlog por aqui. Esse aqui é o primeiro vlog que a gente tá iniciando com os equipamentos novos que a gente comprou. Talvez esse vlog saia 2 meses depois de ter comprado o equipamento. Talvez saia, mas fazer o quê? Provavelmente vai sair. Já vai ter saído o vídeo antes com este equipamento, mas estamos estreando com este vlog. Antes de começar a falar dos livros, que será? Mostra aí, Glaucio, o meu também. A Rainha Normanda e Outlander, O Resgate do Mar. A gente tem que agradecer a vocês que tornaram isso possível, né? Que tornaram esse canal o que é hoje, né? Nos incentivaram a continuar gravando vídeos, a melhorar em qualidade de gravação. Eu sei que, né, na prática é um canal bem pequeno ainda, mas pra gente, pelo menos pra mim, eu não esperava chegar a esse tamanho que tá hoje. Pra mim já é uma grande conquista. Bom, a gente tá falando de equipamentos aqui, mas não falamos ainda qual. A gente comprou um microfone e, bom, a câmera a gente teve que trocar também porque o microfone não serviu nela, então estamos com câmera nova também. Bom, vamos falar dos livros. Quem começa? Você, o vlog é seu, eu tô aqui só de figurante. O meu vlog vai ser específico. O nosso vlog vai ser específico sobre a Rainha Normanda. Eu tô fazendo uma leitura conjunta com a Francimone e com a Cleide. Esse livro, na verdade, já faz uns 2 anos que tá na estante, né? Eu tinha comprado numa sebo, inclusive foi indicação minha. Foi indicação do Miquel, eu não ia comprar. Ainda bem que eu comprei. Apesar de ter ficado sabendo que ele é uma duologia e o segundo livro não vai ser publicado aqui no Brasil. Ah, novidade, né? Tá bom, né, gente? Todos abandonarem coisas por aqui. Ah, novidade. Vamos aguardar que o final seja um pouco, pelo menos fechado, pra nos satisfazer. Enfim, eu tô começando o vlog um pouco atrasado. Eu sei que eu falo isso em muitos vlogs, mas esse literalmente é um pouco atrasado. Eu li 168 páginas porque eu estava esperando a câmera chegar. Se não chegasse a tempo, eu ia gravar uma resenha, mas chegou, então eu estou aqui para conversar em mais detalhes com vocês. Esse livro se passa há 1000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos atrás, nada a ver, né? Nossa. É 10.000, não é 1000 anos, a música do Raul Seixas. Não sei porquê, mas eu lembrei, gente, sabe? E aqui a gente vai conhecer a história da Emma. A Emma é uma jovem de 15 anos e ela é da Normandia. E o que acontece? A família dela é bem importante e esse livro, ele é muito político, porque o rei saxão inglês, ele está procurando uma esposa, uma rainha, porque ele se casou muito cedo com uma mulher um pouco mais velha que ele, mas a mulher acabou morrendo no parto. Não foi no primeiro parto, porque ela já teve uma penca de filhos, que são uns 5, 6, 7 irmãos, tá? E ele se casou cedo também, e ele tem 35 anos e está procurando uma mulher. Só que ele não quer qualquer casamento, então, claro que ele tinha que juntar esse casamento a uma aliança política. E ele viu... Arthur já tinha morrido nessa época. Tá, faz uns 15 anos, né? Ou mais. E ele viu na família da Emma um grande poder para as realizações que ele propunha para o lugar, lá para o momento, para a política dele. Inicialmente a gente acha que ele vai se casar com a irmã mais velha da Emma, que é a Matilde, só que a Matilde ela é um pouco doente, ela tem as enfermidades dela, então acaba caindo essa responsabilidade para cima da Emma e ela é obrigada a casar com esse rei. Politicamente. E, gente, apesar da capa bonitinha dela com vestido de época aqui atrás, toda bonitinha, não é nada romantizado. Eu já li quase 200 páginas e não tem praticamente nada de romance. Eu achei que teria mais. Eu comentei com o Miquel que o livro é bem político mesmo, mas tá interessante, tá legal. Ele foi baseado em alguns fatos reais na época, tá? Eu não sei se vai focar, não vai focar. Eu tenho que aprender a focar com essa bagaça aqui. Já tem câmera que foca. É pra tá focando. Então, só que inicialmente a gente acha que ela e o rei vão se apaixonar, que é Altered, só que ele toma um rumo totalmente diferente. Na verdade, ele trata ela como... Eu esqueci o nome agora. Consorte? Vamos dizer Concubina. consorte. Como as mulheres eram realmente tratadas na época e não como muitos romances de época se revelam por aí. Como que as mulheres eram tratadas na época? Elas eram inferiorizadas e, bom... Por mais que ela tenha o posto de rainha, gente, ela é um objeto, ela é abusada, por mais que ela seja casada, tem cena de abuso, enfim, o cara é um traste com ela. Eu não sei se vai chegar a desenvolver o romance, assim, deu uns sinais aqui que o coração dela tá bandeando pro lado, mas eu não vou contar pra deixar surpresa pra vocês. É um livro bem realístico e político. E dá muita raiva, viu? Porque a bichinha sofre. Ela tenta conquistar o lugar dela, ela tenta sobreviver em meio a todo esse idealismo, mas antigamente a gente sabe que não é fácil. Torcemos para um mundo em que todo mundo seja tratado igualmente. 700 anos depois, Cláudia, chegamos em Outlander. Os
Os problemas são os mesmos, praticamente. Verdade, gente. Não muda muito não, viu? Claro que não, claro que não. E ainda com o agravante da Inquisição, né, que ainda está assim, um pouquinho evidente. Pra quem vai continuar assistindo essa parte da resenha que eu falo de Outlander, pode ser que, né, se você não leu o segundo livro primeiro, ou melhor, se você não leu o primeiro e o segundo, né, o terceiro, né, provavelmente vai ter algum spoiler aqui. Se você leu os três, fica tranquilo, tá? Pode assistir. Bom, eu tô lendo o Outlander aqui, o terceiro livro. Provavelmente eu vou passar por aqui agora. Eu não vou ler o quarto por enquanto, tá? Porque... Não temos o quarto. Sim, por isso. Não é nem esse problema. Claro que é. Ele tá caro pra caramba e não abaixa. Eu tô falando que não é esse problema. Eu tô olhando todo dia no site e não abaixa. Não é esse problema. Sim, não vou pagar caro, não. O problema é que eu já li 3 livros e... Pra ler direto como ele leu, ele tá lendo, acho que em 6 meses, né? Menos de 6 meses ele tá lendo 3, é cansativo. Eu até gostei da saga no geral. Mas eu acho que eu tenho livros melhores aí que eu quero ler. E que eu acho que vale muito mais meu tempo por enquanto. Eu vou ler as continuações, mas vou demorar um pouquinho ainda. Falando do livro, eu tava comentando ainda ontem com a Glaucia sobre uma particularidade da escrita da Diana em fazer cenas engraçadas, como foi o caso de uma cena em que uma garota pedia um conselho pra Claire sobre... Pedir conselho pra Claire. Não, mas é uma coisa que ela sabe aconselhar bem, realmente. Que é sobre gravidez. Cara, eu ri pra caramba com a forma como que a protagonista se expressou. Que ela falou assim, o bebê tá lá, depois de 9 meses a gente acerta as contas com o diabo. Cara, é muito massa. E não só isso, outras coisas também, embora isso seja um pouco raro no livro, eu tô gostando do livro. E a gente sai um pouquinho da rotina e dos locais que estavam nos livros anteriores. Bom, a gente não tem mais aqui um vilão que tinha nos livros anteriores, obviamente. Ainda bem. Mas a gente tem outros problemas, certo? E a Claire sempre consegue se envolver em confusão. Quando que a Claire chega lá no século 17, 18, eu não lembro. Ela se depara com o Jaime aparentemente bem e começa a desgraceira, começa a dar as coisas erradas. Talvez não tenha sido culpa dela. Mas pelo que você contou, o que ela quer? Ela volta 20 anos depois, não é spoiler, porque já está no terceiro livro, né? Pra quem leu o segundo, então já é mais considerado spoiler. Ela volta 20 anos depois. E o que ela quer? Que o James esteja... Bom, todo mundo tocou a vida, né? Mas só que assim, Glaucia, ela ainda reconhece, tipo assim, pô, eu tive tempo pra poder planejar pra voltar. E o Jaime, ele teve tempo? Não teve tempo. Então ela tá amadurecendo, você acha? Eu acho que assim, aparentemente teve um amadurecimento, mas infelizmente, coincidentemente, quando ela voltou, começou a dar um monte de desgraça lá. Ela tá ciente do que ela fez, mas mesmo assim não quer saber. Ela quer aquilo e ela quer que se dane os outros. Enfim, eu acho que é isso. Esse é o meu comentário de agora. E, bom, a próxima parte do vlog vai ser sem mim, provavelmente. Tchau, tchau, tchau. Mas sem não. E volta. Bem, o Mikael não quis vir gravar comigo porque ele tá bem atrasado na leitura dele dos Miseráveis. Atrasado não, na verdade ele quer acabar ainda este mês, né? Ele quer adiantar a meta e finalizar logo agora. Então eu falei, vou gravar sozinha mesmo, porque eu não posso, né, ficar atrasando as minhas partes do vlog. Parei na página 286 da Rainha Normanda. Eu tô até um pouco chocada, porque eu comentei com o Mikael agora há pouco. Ontem eu tava lendo um livro, um pouco pesado, que eu não esperava que fosse pesado, e tinha umas cenas pesadas, e agora também eu li hoje, agora não, na hora do almoço eu li esse livro, e também teve algumas cenas pesadas, e nunca é confortável, né, prazeroso ler cenas assim, que tiram da nossa zona de conforto. Ao contrário do que eu imaginava, esse livro assim não tem praticamente nada de romance. A Emma tá lutando bastante pra poder sobreviver, pra poder se dar bem, né, no posto dela de rainha. Como a gente imagina, um posto que não é nada fácil. Ela não tem muito respeito pela parte do rei, do próprio marido dela, né? Só usa ela para aquelas horas, né? Pra ser bem específica. Que ele quer que ela simplesmente engravide e lhe dê um filho só. Ele não trata ela bem, não tem nenhum tipo de sentimento de compaixão. A gente vê isso bem nítido da forma que ele trata ela fisicamente e verbalmente. Paralelo a isso, também tem alguns personagens que não gosto, como a Eugiva. Eu e as meninas não estamos gostando nem um pouquinho dela. Ela é amante do rei, né? Pra ser bem clara. Ela tá tentando tomar o lugar da Emma,
da rainha, e eu tô pegando um ranço cada vez maior, porque ela já fez uma maldade aqui no passado com a Aemma, e teve a oportunidade agora que teve um ataque no reino da Aemma, né, devido à posição do rei, que não é nem um pouco justa. Atacaram o reino, teve algumas coisas desagradáveis que a gente teve que acompanhar. E a Ogiva, em vez de ajudar, ela estava fugindo, né? Esses vikings, que são eles que estão atacando. Teve uma cena que me doeu o coração, porque uma pessoa que ajudou esteve sempre do lado dela e ela abandonou no último momento. E eu achei isso... Enfim, eu achei o cúmulo, mas já deu pra perceber o tipo de pessoa, de personagem que a Ogiva é. E ela tá tentando ser forte, apesar dos maus tratos, viver com o amor dela escondido, que eu não falei quem que é, né? Deixei em off e vou tentar deixar até o final desse vlog em off. Ela não pode viver esse amor, porque a cabeça dela e dessa pessoa que ela ama, né, pode ir a prêmio. Ela até que esconde bem algumas pessoas, uma ou outra tem uma desconfiança, mas como ela é bem discreta, ela não fala pra ninguém, nem pra si mesma ela tenta assumir, então, por enquanto ela não corre perigo em relação a isso. O livro é bem político mesmo. O rei ele tem um trauma em relação ao passado dele também, que eu acho bem obscuro, e por mais que ele era criança quando aconteceu isso na vida dele, ele se sente culpado de uma certa forma. Eu não vou falar o que é também, pra ficar esse mistério pra vocês que assombra ele. A Aemma já acompanhou, já presenciou uma dessas crises que ele tem. Ninguém sabe o que fazer, né? Porque o próprio rei Otterred não conta pra ninguém isso que ele sente dentro de si. E é isso aí, acho que eu já falei bastante, né, gente? Então tá de falar tanto sobre esse livro, mas eu vou finalizar, acho que falta um pouco mais de 100 páginas e eu vim falar pra vocês o que eu achei do final. Mas é um livro um tanto forte. Talvez não pode ser recomendado pra pessoas sensíveis, né, porque tem umas cenas meio desconfortáveis. Mas enfim, daqui a pouco eu venho finalizar pra vocês, vamos ver se o Miquel volta comigo no próximo tape. É Bom Dia que fala? Boa noite, senhores e senhoras. Bom, a gente veio aqui gravar a última parte do vlog do que, Glaucia? No meu caso, é da Rainha Normanda, né? E o seu? Eu também ia falar de algo aí mais ou menos no mesmo período, né? Do ano 800 e pouco, se não me engano, que é a... Qual que é o seu período? O meu é 1002, 1003. Pertinho aí. O meu foi na... 800 e pouco, um pouquinho antes. Isso daí. O último reino do Bernard Cornwell. Quem começa? Pode começar eu mesmo, porque, né, eu só vim aqui de penetra, depois você finaliza o vlog falando do seu livro e tal, né? Então vai. Eu tô lendo aqui com o Gustavo esse livro, Crônica Saxônica, o livro 1, né? Eu tenho o resto da saga aí pra poder ler também. Eu paguei R$2, pra quem não sabe, cada livro disso aqui. Eu dei muita sorte. Eu não retrasado naquelas promoções doidas da Submarina. Sim. Eu comecei já o livro, li 2 capítulos. Eu vou ler um capítulo por dia, né? Eu tô adorando essa história, até porque o livro traz bastante curiosidades em relação ao período em questão, tá? Mas levando em consideração que é bem regional mesmo. Tem um glossário aqui no começo do livro falando sobre algumas pronúncias, e eu achei bem interessante que o autor pegou, até fez um monte de considerações de como seria a pronúncia certa de Londres. No caso aqui ele fala sobre Londene. Eu nem sei se é assim que fala, né, aqui no nosso português do Brasil, né, mas enfim. O livro começou com um prólogo bem legal. Eu até fiz uma piada no Instagram no dia que começa assim: meu nome é Uhtred, sou filho de Uhtred, que era filho de Uhtred, cujo pai também se chamava Uhtred. Eu sou filho do José, que também era filho de um José, que esse José também era filho de outro José. Então vocês pegam aí 3 José, eu nem sei como que era meu tataravô. 3 gerações. Eu fui quebrou a sequência aí, né? Eu sou a exceção, né? Eu sou diferentão. Eu não sei o que esperar do livro, porque geralmente a gente tem lá um lado e outro lado, e aquele embate, né? E aqui já começou diferente, porque a criança em questão do começo do livro já começa parecendo uma derrota e acaba tendo que prestar lealdade, fazer um juramento aos dinamarqueses. Então, vamos ver, né, o que vai ser. Fala sobre sua leitura. Bem, eu acabei a Rainha Normanda. Eu não vou focar muito no livro agora, porque eu quero falar outra coisa com vocês, mas claro, dentro do assunto. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei muito interessada em saber um pouco sobre a vida da rainha na vida real. Eu não lembro se falei nos outros tapes, eu vou repetir. Como eu falei pra vocês, essa história foi baseada numa rainha, né, verdadeira, que existiu há 1000 anos atrás, a Aemma. E aqui no final, a autora escreveu um pós
E esse pós me deixou muito curiosa para mim pesquisar um pouco mais sobre, né, essa carga histórica. E a autora relata as diferenças do que ela chegou próximo da realidade aqui na história, e pelo que eu tenho pesquisado foi muita coisa, né, que ela usou verídica aqui na história, e as mudanças que ela teve que fazer para poder adaptar de uma forma ficcional. Assim como no livro, que eu falei para vocês, na vida real, não é spoiler, porque como eu falei desde o começo do livro, então não considere spoiler, né? A Aemma realmente se casou com um rei chamado Ethelred. Eu nem lembro como que eu falei antes. É a fim, né, de criar um laço entre a Normandia e a Inglaterra, porque os vikings estavam invadindo, lembra que eu falei pra vocês? Então isso foi verídico. Peraí. O rei que ela casou é o mesmo nome do rei daqui, e o país é o mesmo, a Normândia. Vamos lá, só que a pronúncia é interessante agora, hein? Então, eu não sei. Ó, será que seria isso? Só que, mesmo? Então, deve ser o pai desse Ethelred. Porque... Aqui, ó. Só que a pronúncia é diferente. Então, esse Ethelred, o pai dele também chamava Ethelred, se eu não me engano. Então, ele é o Ethelred filho. Esse capaz, como esse aqui, como é antes, ó, é uns 130 anos antes, deve ser capaz de ser o pai ou o avô. Eu vou verificar isso depois, que interessante. Então, a Aemma, né, como posição de segunda esposa do rei e rainha, ela tinha que garantir, né, a segurança dela, o posto dela, né, ela tinha que ter um filho homem, como sempre, né, aquela coisa de herdeiro. E isso também teve na vida real, esse medo dela perder o posto e a disputa para quando o pai morresse, o rei morresse, os primeiros filhos dele poderia ou não herdar, né, quem que viraria o rei? O filho da rainha, no caso da Aemma, ou os primeiros filhos da primeira esposa. Então teve esse embate tanto no livro quanto na vida real, mas aí, enfim, a Aemma teve filho aqui, ela conseguiu ter, uma coisa que permeou o livro inteiro, vocês só vão descobrir lendo. E na verdade, como tem mais 2 livros após esse ainda, de acordo com as minhas pesquisas, eu acho que deve ter acontecido nos outros livros mais coisa. O livro para num ponto da vida da Amy, tem mais 2 livros ainda que eu queria saber, enfim. Tanto no livro quanto na vida real, acho que na vida real foi pior ainda, porque no livro não dá pra descrever muito. A Aemma foi uma rainha bem de pulso forte, que deu pra perceber que ela teve muita influência na trama política. Ela tinha um poder, ela tinha uma influência, ela trabalhava nesse meio político. Há 1000 anos atrás, é difícil ter conseguido, né? Que não, ela é uma rainha, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que tem reinados que... Eu considero que na posição de rainha tem lá seus privilégios e tem sua influência. Mas sabe por quê? No caso dela, que como ela casou muito novinha, com 15 anos, e ela era a segunda esposa, o Ethelred não queria ouvir ela, não queria a opinião dela, não queria que ela se metesse nas tramas dele. Por isso que eu tô falando. E na vida real, ela metia o bedelho dela. E o romance que eu mencionei aqui, que é muito subjetivo, que quase não tem romance... a autora falou que ela inventou aqui pra poder dar uma pitadinha, que eu falo pra vocês, gente, a pitadinha que falta nos livros, por isso que torna a história um pouco mais interessante. A autora inventou, na verdade isso não aconteceu na vida real, quando vocês for lerem, tá? Vocês vão ver. E eu vou dar uma informação, não tá aqui nesse livro, talvez tenha acontecido no livro 2 e 3, eu não sei porque eu ainda não li, mas eu vou falar pra vocês, pra despertar a curiosidade de vocês, né, caso vocês queiram ler esse livro, que a Aemma, ela se casa de novo, né, o Ethelred acaba morrendo futuramente, não nesse livro, eu tô falando da pesquisa que eu fiz sobre a rainha antigamente. Ela se casa de novo e eu achei interessante e esquisito, na verdade. Ela se casa com o filho do cara que invadiu a Inglaterra. Ela se casou com o filho do cara que expulsou ele de lá. Mas tá bom, só que inicialmente o casamento foi político e parece que depois acabou desenvolvendo um certo sentimento. Esse casamento segundo foi melhor que o primeiro. Achei meio estranho, por isso pra mim foi novidade, mas achei interessante vir contar pra vocês. Eu acho que eu falei demais, mas achei interessante vir conversar sobre isso. Tá tudo dentro do contexto da história do livro. Não tem tudo aqui que eu falei, porque como eu falei, eu fiz uma pesquisa à parte e tem os 2 livros que não foram trazidos pro Brasil ainda. Mas acho que vale a pena. É um livro muito bom, muito rico, e eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês pra lerem. Eu também espero. Você também espera, né? Espero. Eu vou deixar o link desse livro aqui, caso vocês queiram, né, ler. Independente de... Eu sei que não tem as continuações, mas mesmo assim, só pelo primeiro livro já vale a pena, gente, conhecer um pouco dessa história que aconteceu. Eu vou deixar o link também do livro do Mikael, do Bernard, que eu me interessei agora que ele falou, viu? Provavelmente deve ter alguma ligação, viu? É que aqui tá contando pelo ponto de vista dos facções. Até porque os 2 livros são livros históricos, ok? Então,
Acho que vale a pena sim ler, gente. Vale a pena. E foi muito legal a gente trazer essa relação sem ter combinado. Eu vou deixar nossas redes sociais para vocês nos seguirem. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo, ver o que vocês acharam dessa nossa premissa, dessa nossa história. Se vocês ficaram curiosos para conhecer, que é um livro que não é falado. Eu nunca vi ninguém falando dele. Foi indicação do Miquel que eu comprei pela Sebo, né? Nunca vi ninguém falando. Espero que... Enfim. É isso aí. Falou. Ele tá com pressa. Tchau. Tô.